Eu vou relacionar um pouquinho a série Aventuras em Galápagos com o cristianismo em si. A gente pode perceber que quando a Eve pega a garrafa que ela encontra e ela esconde consigo, é um ato de egoísmo. E esse ato ele acarreta várias situações durante a série e até coisas ruins, né, que acabam acontecendo. E no final eles percebem que se eles tivessem caminhado todo esse período com o Dr. Will, que ele é o especialista, eles teriam aprendido muito mais, eles teriam entendido as coisas que estavam ao redor deles, que eles nem sequer perceberam. Então, foi esse ato que acarretou várias situações. O próprio Dr. Will, ele fala, né, que foi uma pena, porque eles poderiam ter feito isso juntos. E o Max pergunta, para que querer entender tudo quando temos alguém para nos orientar e apresentar as evidências? E esse é um dos papéis, sim, de Cristo para nós, porque ele que fez tudo, então ele pode nos explicar tudo. E quando a gente caminha com ele, a gente não tem todas as respostas, é claro, porque o que está encoberto e ele sabe o que revelar a qual momento, no momento dele. Mas quando a gente está com ele, a gente tem um guia, uma mão nos guiando pelo caminho inteiro. Então, sim, fica muito mais fácil e é muito melhor, porque a gente começa a entender coisas ao nosso redor e muitas perguntas que a gente tem, elas são respondidas, sim, por Cristo, quando a gente caminha com Ele. E quando a gente não caminha, a gente pode perder muitas coisas que a gente, às vezes, nem se dá conta, porque a gente não fazia ideia que seria possível, mas com Ele é possível. A questão sobre a origem do homem e a origem da Terra remetem a um grande debate sobre a ciência, a filosofia e a religião. Eles discutem sobre concepções, ideias, cada um com o seu argumento de como poderia ter existido a Terra, de como surgiu a Terra. O ser humano é a única espécie que apresenta características diferentes dos outros seres vivos. Desde as primeiras manifestações religiosas, as pessoas estão em busca sobre o que realmente aconteceu, qual das ideias são verdadeiras. E de todas as ideias, de todas as teorias, o criacionismo é a ideia mais aceita, é a teoria que é mais aceita perante as pessoas. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as diferentes religiões do mundo elaboram uma versão própria sobre a teoria do criacionismo. Cada religião tem uma ideia do criacionismo. Tipo, todas elas é porque Deus criou o mundo e foram surgindo as coisas. Mas dentre cada uma delas tem um jeito de ver diferente, um modo diferente de ver. E o criacionismo ele consegue apresentar 3 evidências básicas sobre a existência de um criador. Um pouquinho do criacionismo na mitologia grega e chinesa. Bom, na mitologia grega, eles acreditam que os seres humanos teriam surgido a partir de um feito dos irmãos Epimeteu e Prometeu. Tudo teria começado com Epimeteu, que teria feito os seres humanos imperfeitos, feitos a partir de um molde de barro, e Prometeu, por compaixão, roubou o fogo de um deus Vulcano para dar vida aos seres humanos. Já na mitologia chinesa, acreditam que uma deusa chinesa Nuva, ela viu sua sombra sob uma onda no rio e decidiu criar os seres humanos a partir de sua imagem e semelhança. Eu vou falar um pouquinho do argumento criacionista, que ele é coerente com se observa nos fósseis que são encontrados na coluna geológica e que diz que a criação deu origem a tipos básicos de seres vivos e que evoluíram de forma meio limitada, ou seja, microevolução. Os criacionistas, eles creem que os seres vivos, eles descendem de um mesmo ancestral unicelular comum, pois é algo que, por experimentação, não pode ser demonstrado. Cientes da limitação de seu modelo, os criacionistas eles procuram construir um cenário coerente entre a interpretação da narrativa bíblica e os fósseis e as colunas geológicas encontradas. Uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental foi atribuída pelos judaico-cristãos. Essa teoria, que é o criacionismo, acredita em um ser divino, no caso Deus, que criou tudo em 7 dias. No primeiro dia ele criou o universo e os planetas. No segundo e no terceiro dia, ele criou os céus, os mares e as terras. No quarto e quinto dia, ele começou a criar os seres vivos.
e fez o dia e a noite. No sexto dia, ele terminou de criar os animais e fez o homem e a mulher. No sétimo dia, ele descansou e viu que tudo aquilo que ele fez era bom. Assim, depois, foi criado a teoria evolutiva, que foi quando muitos que acreditavam no criacionismo passaram a acreditar que o pensamento criacionista era falso. Em contrapartida, muitos criacionistas passaram a falar do neocriacionismo, a defender, falando que nessa teoria um ser divino criou as pessoas e abriu uma porta para que entrasse a teoria evolutiva, que foi quando a ciência e a religião se tornaram oposições, e a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo, elas têm um grau de importância igual dentro da sociedade, pois a ciência e a religião, elas são muito reconhecidas dentro de várias culturas. Hoje em dia nós debatemos muito sobre essas teorias, e antes de falar mal de alguma, precisamos saber que elas têm interpretações diferentes e princípios distintos, e não precisamos sempre procurar a busca da verdade absoluta. Bom, agora eu vou falar de uma pintura que ela é muito famosa por trazer vários debates, porque tem pessoas que a defendem falando que ela é humanista e tem pessoas que a defendem falando que ela é criacionista. O nome da pintura é A Criação do Homem, uma pintura famosa feita por Michelangelo entre 1508 a 1515. Bom, essa pintura tem uma grande ligação com a Bíblia. Primeiro porque tem Deus e Adão, segundo por conta dos seus detalhes. Se vocês forem reparar, esse quadro tem muitas características do criacionismo, por isso que tem pessoas que realmente a defendem, mas isso são apenas controvérsias. Essa pintura, se vocês forem ver, a estrutura corporal de Deus com a de Adão são bem semelhantes, principalmente no braço esquerdo de Deus com o braço direito de Adão. Mas isso tem uma explicação. Esse detalhe ele foi inspirado em um versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 27, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é apenas um dos detalhes que o quadro tem.